A afirmativa 1. A fusão apresenta a imagem radiográfica de um dente com uma grande coroa, duas câmaras pulpares e dois canais radiculares. Perfeito. Verdadeiro. 2. A germinação é uma anomalia dental que se caracteriza por um dente com uma grande coroa, duas câmaras pulpares e um único canal radicular. Perfeito, né? Então essas duas estão certíssimas. Terceiro, molares com taurodontia apresentam câmara pulpar mais ampla e bifurcação radicular mais apical. Certinho. E a quarta, o dens em dente se caracteriza pela invaginação discreta ou acentuada de esmalte da superfície coronária para a região radicular. Como vocês colocaram aí, né, todas estão corretas. Então, aqui, né, novamente, ressaltando a importância de vocês saberem as definições. Outra questão: qual é o termo usado para descrever dois dentes unidos pelo cemento? Ah, essa é muito fácil, eu já vou rápido, né? 10 segundos, só para vocês só lerem e responderem. Muito fácil, essa questão, muito fácil. Com crescência, né? Não tem essa, muito fácil. Mais de 325 mil moradores não têm acesso à coleta de esgoto em Rio Branco. Então, eu começo já com essa informação. Ó. Mais de 325 mil moradores não têm acesso, né, não têm acesso à coleta de esgoto em Rio Branco. Além disso, 193,6 mil não têm água tratada. Então, vem, não tem água tratada. Ao mesmo tempo, apenas 36,39% do esgoto é tratado na capital acreana. Então, apenas essa porcentagem do esgoto que é tratado na capital acreana. O que significa que mais da metade do esgoto produzido na cidade é despejado na natureza sem tratamento. Então, mais da metade do esgoto dessa opa, lá vai pulando, da cidade é despejado na natureza sem tratamento. Estes são apenas alguns dos destaques, estes são apenas alguns dos destaques do atual cenário do saneamento básico de Rio Branco. Segundo um estudo, o tal estudo que citaram, segundo um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira, Dia Mundial da Água. Então, tudo que vem dito até agora foi objeto e foi resultado desse estudo. Então, o que vem antes, resultado do estudo. A capital acreana ficou entre as 10 cidades do país com o pior saneamento básico. Então, a capital acreana ficou entre as 10 cidades do país com o pior saneamento básico, aparecendo em 97º lugar no ranking. O estudo considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento referentes ao ano de 2020. O levantamento mostra que o Rio Branco caiu 5 posições no ranking em um ano, e já que em 2019 ficou no 92º lugar. Então, é isso que eu tenho aqui. Fiz essa primeira leitura e perceba, a gente já consegue fazer alguns destaques, porque a gente tem uma noção do que a gente está procurando, não é? Aí agora, voltemos aos itens. A gente já tem uma noção do que a gente está procurando. Voltemos aos itens. O estudo do Instituto Trata Brasil relata problemas, pelo menos quanto ao tratamento de água. Muito cuidado. Cuidado, assim, alerta máximo, máximo, máximo. Tem muita gente que não considerou este item correto, porque a gente vê o texto falando bastante sobre essa parte do esgoto. Gente, cuidado. O que o item está trazendo aqui? Cuidado para você não reduzir o texto a apenas um ponto, você não reduzir o que está sendo trazido pelo item, você não extrapolar, é você ir além do que o texto te permite. Cuidado com isso. Aqui o item fala assim:
Esse estudo desse Instituto Trata Brasil relata problemas, pelo menos quanto ao tratamento de água. Gente, pelo menos quer dizer no mínimo. Não significa dizer que não haja mais, que não trate mais, que não cite outras coisas. Então, cuidado com o uso dessa expressão, pelo menos para itens de interpretação de texto, certo? Cuidado. Quando ele fala que o estudo, né, ele relata problemas, pelo menos quanto ao tratamento de água, quer dizer que, com certeza, fala do tratamento de água, mas pode falar de outras coisas mais, certo? Então, vamos dar uma olhada, só para tirar aqui, né, a prova dos 9. Mais de 325 mil moradores não têm acesso à coleta de esgoto. Além disso, 193,6 mil não tem água tratada. Ele fala sobre o problema da água. Resolvido. Então, ele fala pelo menos sobre o problema da água? Sim, claro que fala do esgoto, né? Ainda até fala até mais do esgoto. Mas ele fala sobre o problema da água. Então, este item 1 é verdadeiro. Cuidado, gente. Isso aqui não é um item que diz o texto fala principalmente de. Né? O objetivo do texto é principalmente tal. Cuidado, o item 1 está perfeito. E aqui ele já traz, né, uma pegadinha. Então já fique de olho nesse tipo de pegadinha que a banca de vocês gosta de fazer, tá certo? Item 2. Há moradores de Rio Branco com acesso à coleta de esgoto. Pelo que a gente destacou, isso aqui está corretíssimo. Porque a gente viu, né, que há uma porcentagem lá. Mas se vocês quiserem, por garantia, vamos dar uma olhada. Olha só. Quando a gente fala que mais de 325 mil não tem acesso à coleta de esgoto no Rio Branco, mas há esse ponto aqui, ó. Ao mesmo tempo, apenas 36,39 do esgoto é tratado, o que significa mais da metade, né, do esgoto produzido é despejado na natureza, mais da metade, ou seja, tem gente com tratamento de esgoto. Logicamente, conclusão, há gente com esgoto sendo tratado. Então, sim, item 2, correto. Item 3, o ranking de saneamento básico do Brasil é composto, ó, o perigo aqui. Esse ranking é composto por 97 cidades. Gente, vamos olhar? Olha só. A capital acreana ficou entre as 10 cidades do país com pior saneamento básico, aparecendo em 97º lugar no ranking. O estudo considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, aí, referentes ao ano de 2020. E o levantamento mostra que o Rio Branco ele caiu 5 posições em um ano, já que em 2019 ele estava, né, no 92º. Gente, em que lugar a gente tem aqui dizendo, né, que eu só tenho 97 cidades no ranking? Uma coisa é dizer que está nessa posição. Se eu só tivesse 97, talvez houvesse até uma menção ao último lugar. Né? Está dentre as 10 piores, né, segundo o estudo, está dentre as 10 cidades do país com pior saneamento básico e fala que está em 97. Né? Dentre as 10 piores e está em 97 no ranking. Mas a gente não tem aqui registro de quantas cidades eu tenho no ranking. Eu tenho aqui, já houve variação de 92 para 97, mas eu não tenho, né, aqui definido, né, o número de cidades participantes desse ranking. Então, cuidado, porque quando você diz isso, você está extrapolando, você está indo além do que o texto te permite concluir. Então, muito cuidado para não extrapolar. O meu item 3 está incorreto, o que faz com que o meu gabarito seja a letra C. 1 e 2 são os itens verdadeiros. Perceberam? Muito cuidado, gente, com essas expressões pelo menos, no mínimo, né? No máximo. Então, cuidado com essas coisas, especialmente nas questões de interpretação de texto. Muita gente errou essa questão por causa do item 1. Muita gente. O item 2 e o 3 eu percebi que foi mais de boa, mas o item 1 vi muita gente perdendo. Porque realmente não é o foco, né? O texto não tem um foco maior para tratamento de água.
mas não é isso que o item 1 está trazendo. Ele só fala, né, que o Instituto relata pelo menos problemas relacionados ao tratamento de água, o que é verdade. Então, muito cuidado. Gabarito, letra C. Perguntinha. Na área da saúde bucal coletiva, são inúmeras as aplicações do conhecimento epidemiológico. A respeito do assunto, considere os seguintes itens. Essa questão está meio fora do contexto, mas vamos ver se a gente consegue resolver. Na área da saúde bucal coletiva, são inúmeras as aplicações do conhecimento epidemiológico. A respeito do assunto, considere os seguintes itens. Item 1, identificação dos fatores etiológicos das enfermidades. Presta atenção que a gente está pensando em saúde bucal coletiva. Descrição da distribuição, magnitude e monitoramento do processo de saúde e doença. Erradicação das condições de risco à saúde bucal. Planejamento, implementação e avaliação dos serviços de saúde. Relacionam-se aos principais usos da epidemiologia. Presta atenção no que a questão está te perguntando. Relacionam-se aos principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde. Os principais usos da epidemiologia em relação a essas 4 afirmações. Alternativa A, 1 e 4 apenas, B, 2 e 3 apenas, C, 1, 2 e 3 apenas, D, 1, 2 e 4 apenas, E, 1, 2, 3 e 4. Olha lá, os principais usos da epidemiologia. Identificação dos fatores etiológicos das enfermidades. Descrição da distribuição da magnitude e monitoramento do processo saúde e doença nas populações. Planejamento, implementação e avaliação dos serviços de saúde. A epidemiologia, um dos seus principais usos pode ser a erradicação das condições de risco à saúde, às doenças bucais. Somente a epidemiologia ela é capaz de erradicar as condições de risco à doença bucal? Somente a epidemiologia? A epidemiologia ela é a análise de dados coletados através de levantamentos epidemiológicos e eles servem para o planejamento em saúde, mas ele não é capaz, somente o conhecimento das necessidades da saúde bucal das populações, ela não é capaz de erradicar as condições de saúde bucal. Logo, logo será apresentado os levantamentos epidemiológicos, os números do levantamento epidemiológico de 2022. Só a apresentação dos números do SB Brasil é capaz de erradicar as condições de risco às doenças bucais? Não é um dos principais usos da epidemiologia a erradicação das condições de risco às doenças bucais. Questão 3, também de 2003. Mesmo na presença, a gente vai chegando nas questões mais atuais, tá? Fiquem tranquilos. Mesmo na presença de micro-organismos cariogênicos, a cárie não se desenvolve se não estiverem presentes outros fatores, determinados fatores determinantes. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa incorreta. Então, mesmo estando desatualizada, falando dos fatores determinantes, essa questão também dá para responder mesmo se fosse na atualidade, tá? Então, vou mostrar para vocês. Então, ó, canetinha na prova vai marcar aquele que é incorreto. É importante que vocês façam isso, porque às vezes o nosso cérebro vê correto, 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 automaticamente a gente procura correta. E aqui nesse caso, vão ter 4 corretas e uma errada. Isso pode gerar um confundimento, porque a pessoa lê e fala, já sei qual que é, pum, pum, marca. Então, não esqueçam de levar uma canetinha e marcar os pontos chaves do seu enunciado, tá? Então, alternativa A. A influência da saliva deve ser considerada importante para a saúde dos tecidos dentais? Sim, até hoje é importante. Por quê? Porque a saliva é capaz de fazer o efeito tampão. Então, ela é importante? Ela é importante, tá? Então, ok. A dieta é considerada um fator determinante. O que determina se a placa dental será cariogênica é o substrato que ela recebe pela dieta do indivíduo. Hoje, isso mais que nunca, tá? Já era um fator determinante, mas hoje mais que nunca, tá? Aqui a saliva, né, é o hospedeiro, mas ela continua sendo importante como um fator que
que a cárie continua sendo multifatorial, tá? Ela é determinada pelo açúcar, mas é ainda uma doença multifatorial. E a dieta é um fator determinante, sem dúvida alguma. Hoje a gente sabe que é o mais determinante de todos. C, o nível socioeconômico, o comportamento, as atitudes perante a vida e o nível de conhecimento são fatores determinantes para a cárie? Não é e nunca foram determinantes, eles são fatores secundários. Eles são importantes? São, mas são fatores secundários. Então, a alternativa incorreta já está aqui, é a alternativa C. Vamos ler as outras alternativas. O flúor é um dos fatores que mais influencia a ocorrência da doença, provocando um desequilíbrio a favor do hospedeiro. Sim, o flúor é muito importante para o controle da cárie e ele causa um desequilíbrio a favor do hospedeiro, ou seja, ele ajuda na remineralização. Então, correta a D. E a E, quanto menor acesso ao flúor, maior a chance do paciente desenvolver a doença e tê-la progredindo rapidamente. Com certeza, o flúor é uma das melhores maneiras de se prevenir a cárie. Como diz o professor Jaime Cury, a chave do sucesso é controlar a ingestão de açúcar, controlar o biofilme, né, por meio da higiene e usar o flúor. Esses são, nessa ordem, são os fatores mais importantes para prevenir a cárie. Então, a alternativa incorreta é a alternativa C. Questão 4. Muitos fatores podem influenciar, potencializar ou amenizar a ocorrência de cárie dentária. Há um entendimento global quanto ao único fator considerado imprescindível para a ocorrência da doença, chamado de fator etiológico. É ele, né? E aí essa questão, por ser velha, né, ser antiga, falar velha é feio, né? Por ser antiga, a gente vai ter observações também, tá? As únicas observações da banca são por conta dessas atualizações que nós tivemos ao longo do tempo, tá? Mas geralmente as questões são bem concisas, hoje elas estão bastante atualizadas, como vocês verão a seguir. Então, o meio biopsicossocial em que o indivíduo está inserido é um fator determinante? Não, é um fator secundário, não é um fator etiológico. Então, já não é A. Uma dieta rica em sacarose, hoje, tá? Essa seria a resposta, tá? Então, a dieta rica em sacarose seria o fator determinante. A baixa secreção salivar apresentada por paciente não é determinante, tá? Mas aumenta o risco de cárie. Então, não é a C. A presença de placa bacteriana cariogênica também é um fator determinante. Aqui, ele colocou a D como resposta, tá? Mas a placa bacteriana cariogênica a gente tem. É claro que ela pode ser mais espessa ou menos espessa, mas como é no conceito atual, os micro-organismos estão na nossa boca, tá? E a presença do Streptococcus do grupo mutans, né? Que seria o mesmo que a placa cariogênica, tá? Os mutans são os micro-organismos cariogênicos. Então, a resposta antiga era D, mas hoje seria a B de bola, tá? Então, prestem atenção. A placa sempre vai existir, tá? A cariogenicidade ela vai acontecer pelo consumo da sacarose. Questão 5. Vamos à questão 5. Considerando a doença cárie, considere as seguintes afirmativas. Então, novamente, ele vai te dar afirmativas, vocês verão que é um padrão da banca, tá? Tanto na parte de cárie como na parte de flúor, tem várias questões assim, tá? Então, 1. A doença cárie é influenciada por múltiplos fatores determinantes e modificadores. Daí, ok, né? Pensando que é uma questão de 2011. Opa, saiu feinho esse risco. Apesar disso, o processo metabólico bacteriano independe desses fatores. Não, ele depende, tá? Então, por exemplo, o processo metabólico bacteriano, ele depende do consumo de sacarose. Mesmo que a gente está falando de uma questão, se fosse na atualizada, ele depende do consumo de sacarose. Então, a 1 já está incorreta, tá? Então, a gente já tira aqui e já tira aqui. 2. A atividade metabólica das bactérias que colonizam o dente causa flutuações no pH da placa.
o que irá resultar numa constante perda e ganho de mineral do tecido dentário subjacente. Isso continua sendo uma verdade, está corretíssimo, né? A gente tem as bactérias colonizando o dente, né? Elas vão produzir ácidos em maior ou menor quantidade ao longo do dia, fazendo flutuação do pH da placa, né? Do biofilme dentário. Então, por isso que o dente sofre perda e ganho de minerais o tempo todo. Ele desmineraliza, remineraliza, desmineraliza, remineraliza. Isso a todo instante. O que não pode acontecer é a desmineralização ser maior que a remineralização. Então, também está corretíssima a 2, tá? Então, a 2 é verdadeira, já tiramos aqui somente a 4, tá? E somente já temos a resposta aqui, né? Mas vamos continuar. A lesão cariosa é a manifestação clínica de uma infecção bacteriana. Então, vamos lá, questão de 2011, tá? Aqui está falando de infecção. Para 2011, essa alternativa estaria correta, tanto que a alternativa que a banca dá é a B. Hoje é incorreta, tá? Hoje não seria correta porque a gente não considera a cárie uma infecção, tá? Então, hoje, essa daqui seria falsa, tá? Só a 2 seria verdadeira. Embora a mucosa oral deva ser observada durante o exame clínico, alterações nela em nada contribuem para a determinação de atividade cariogênica do paciente. Como não, né? Uma mucosa ressecada, com machucado, que pode ser indicativo de xerostomia, é importante sim para determinar a atividade de cárie em paciente. Então, essa daqui está errada. Então, hoje, somente a 2 está correta, mas em 2011, a 2 e a 3 eram verdadeiras, tá? Por isso que eu gosto de falar bastante, eu coloco essas questões mais antigas para vocês entenderem sobre essas atualizações.